Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5. Hoje são 8 de fevereiro de 2021 e nesta aula vamos estar falando um pouco sobre o liberalismo. Na aula passada eu não passei atividade nenhuma, só uma atividade exemplificando como que era para ser feita a interpretação de um texto. Vamos falar um pouco sobre a ideia de liberalismo. Segundo a professora Alexandra Godoy, o liberalismo é filho do iluminismo, pois ele acredita que as pessoas são capazes de tomar decisões razoáveis, de se comportar respeitosamente em relação aos outros. O liberalismo acha que as pessoas não devem ser tuteladas. Aqui eu coloquei para vocês que tutela é sinônimo de proteção, amparo, guarda, defesa, tutoria. Ou seja, que o Estado não deve, proteger, amparar, defender demais o indivíduo, pois ele é capaz, sozinho, destas coisas. Pois elas têm uma capacidade de agir de forma racional. Nesse sentido, o liberalismo valoriza a individualidade. O indivíduo tem valor por si mesmo. Vamos ver o que a professora fala a respeito do início desse liberalismo? Em relação a outros liberais. Então, inicialmente, o liberalismo surgiu lá no século XVII, XVIII, numa luta contra o absolutismo, os reis que tinham um poder absoluto no contexto lá da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa, e a ideia era garantir assim, o Estado de Direito e diminuir o espaço de abuso por parte dos governantes. Mas, ao mesmo tempo que se queria essa liberdade política e religiosa, também o liberalismo surgiu de uma luta econômica, contra o mercantilismo, que era um sistema econômico no qual o Estado procurava agir de forma a ampliar a riqueza e o poder desse Estado. Então, surgiu lá o Adam Smith defendendo que, além da liberdade política e religiosa, devia haver também uma liberdade econômica, a liberdade de comprar barato e vender caro, de não, dos negócios da classe média, da burguesia da época, não serem constrangidos por regras arbitrárias. Então era a época dos grandes monopólios que eram dados pelo governo para companhias da Índias ocidentais e assim por diante. Aí o tempo foi passando e com o progresso o conceito de liberdade também foi mudando. Então, lá no século XIX, por exemplo, essa ideia de que de que você tinha que constranger o poder do monarca era uma lição que já estava feita, Vamos lá, então. O que é liberalismo? Liberalismo é um conjunto de pensamentos que surgiu no século XVII e ganhou destaque na Europa no século XVIII. O seu apogeu ocorreu após a Revolução Industrial, no início do século XIX. Basicamente, a visão liberal de mundo consiste em enxergar que todos os seres humanos são dotados de capacidades para o trabalho e intelectuais e que todos têm direitos naturais de exercer a sua capacidade. Dessa maneira, o Estado não tem o direito de intervir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos, a menos que esses atentem contra a ordem vigente. Esse pensamento liberal norteou eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, criando um Estado do direito liberal na modernidade, que visava assegurar os direitos dos cidadãos e acabar com o despotismo dos reis. Características do liberalismo. John Locke foi o filósofo inglês considerado um dos pais do liberalismo. De forma geral, o liberalismo defende individualismo, o indivíduo tem valor e é capaz, valorização trabalhista, o indivíduo é capaz de produzir o seu próprio sustento, liberdade de expressão e ideológica, o livre mercado, que seria a liberdade econômica, ou seja, livre concorrência entre as empresas, limitar o Estado nas decisões econômicas, de modo que ele quase não participe. Igualdade de direitos igualitários diante das leis. Vamos mais adiante aqui. Então, nós temos aí tipos de liberalismo. São 3, O liberalismo econômico, o político e o social. Vamos focar nesses 3, então, que são os principais. Liberalismo econômico. No campo econômico, foram as ideias do filósofo economista inglês Adam Smith, citado no vídeo pela professora, que predominaram para estabelecer as diretrizes desse novo pensamento econômico. O liberalismo econômico consiste no entendimento que o Estado não devia interferir na economia, pois essa deve ser feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos, que devem ser livres para produzir e fazer comércio,
sendo responsáveis por si mesmo. A meritocracia e a valorização do esforço individual são marcantes no pensamento liberal, que coloca como responsável pela riqueza e pelo sucesso unicamente o indivíduo. Para Smith, haveria uma espécie de mão invisível que faria com que a economia se desenvolvesse automaticamente no poder da iniciativa privada, sem necessitar do Estado, pois esse coloca um entrave no crescimento econômico ao querer reivindicar a sua parte nos lucros sem nada oferecer em troca. No contexto histórico, nós vimos que essa forma de pensamento, ou liberalismo puro, fez com que os Estados Unidos entrassem numa crise muito forte, muito grande, em 1929. Não deu muito certo esse liberalismo puro. Vamos falar um pouquinho de liberalismo político. O pensamento liberal, em geral, visava acabar com a opressão estatal sobre a vida das pessoas e seus aspectos políticos e econômicos. Para tanto, era necessário abandonar a visão medieval de governo, baseada no poder absoluto e irrestrito de um governante e no severo controle da economia por parte do Estado, como ocorreu no mercantilismo, em que os governos promoviam as ações da economia baseadas no comércio e na exploração das colônias, controlando absolutamente tudo. Ao abandonar a visão de governo e economia, os liberais modernos adotaram uma visão política baseada no republicanismo ou no parlamentarismo. Esses sistemas políticos permitem a divisão dos poderes, retirando das mãos de um monarca o poder absoluto. O filósofo francês Charles de Montesquieu, um dos pensadores que influenciaram o liberalismo e a Revolução Industrial, defendeu a divisão dos poderes estatais em 3 partes. O poder legislativo, formado por um grupo de legisladores que criarão as leis. O poder executivo, formado por um corpo de governo responsável por executar as leis e governar a cidade ou o país. E o poder judiciário, que atua quando algum cidadão infringe as leis estabelecidas ou entra em conflito de interesse com outros cidadãos ou com o Estado. Vamos falar um pouquinho do liberalismo social. Fundamenta-se nos princípios de liberdade, que é uma condição natural defendida pelos iluministas, igualdade, que é resultado dessa liberdade, segurança, que é a defesa das leis, e propriedade. Bens garantem liberdade. Hoje não tem tarefa, né? Todos felizes e todos alegres, o Snoopy também está muito feliz. E até a nossa próxima aula. Na próxima aula, nós estaremos desenvolvendo uma atividade avaliativa, né? Todas as atividades são avaliativas, mas específica no Google Forms, tá bom? Uma boa tarde e um grande abraço.